Oi, bonitas! Vamos começar hoje o primeiro diário de leitura aqui do Catarse, que é exclusivo pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Eu tô escolhendo começar com Babel porque eu acho que pode ser um livro muito bom. Porque ele é um livro enorme e porque ele é dividido em várias partes, então é mais fácil de dividir. Então, eu tô com o meu marcador aqui já pela metade, porque eu já comecei, esqueci de gravar o comecinho. Eu não sei muita coisa sobre esse livro. Eu sei que ele é uma fantasia histórica, mais ou menos, meio no estilo já característico da Earth Kwang, e que ele se passa em Oxford e vai falar sobre tradução em língua inglesa e tem uma guerra acontecendo. Eu sei que o nosso protagonista ele foi criado para ser tradutor de Oxford, então ele vai receber esse cargo em algum momento da vida adulta dele, só que vai começar uma guerra da Inglaterra com o país natal dele, que eu ainda não sei o que é, eu acho que é a China. E aí ele vai ficar em conflitos de saber, de decidir entre contribuir com a China ou contribuir com Londres. Ele fica em conflito porque ele vai estar lutando contra o país natal dele, mas ao mesmo tempo, se ele não ajudar, ele vai estar lutando contra o país que acolheu e que ele cresceu, onde ele foi criado. No começo agora dessa primeira parte que a gente tem, pelo que eu entendi, eu li 1,5 página, mais ou menos, e eu já entendi que tá tendo uma epidemia de um tipo de gripe, alguma doença, que tá matando muitas pessoas. O nosso protagonista, ele começa criança e ele vai ser salvo por um professor, porque a mãe dele já morreu dessa doença e ele sente que tá prestes a morrer também, até que chega esse professor na casa dele e dá um tipo de antídoto pra ele, e salva ele e leva ele pra casa, pra criar, pra cuidar, acolher essa criança. É nesse ponto que eu li 1,5 página, acabei de desmarcar o parágrafo que eu tava, mas tudo bem. E daqui a pouquinho eu venho pra falar com vocês sobre essa primeira parte, porque a gente tem aqui vários livros, são 5 livros e eu tô no livro 1. Então essa primeira partezinha aqui eu leio e depois volto pra falar com vocês. Aproveitando que hoje eu tô em sprint com as meninas, então vai dar pra continuar. Tô ouvindo uma ambiência aqui de Babel, então vai dar bom. Oi, meninas. Então, vim aqui pra atualizar vocês. Nossa, que bagunça que tá essa minha mesa. Meu Deus. Eu terminei a primeira parte, já li um pouquinho mais da segunda, bem pouca coisa. E nessa parte aqui, preciso avisá-las que o livro não me pegou. Não foi algo que me fez querer continuar, que me deu vontade de querer saber mais, não me deixou curiosa pra muita coisa. Por pelo menos umas 100 páginas, no mínimo. Aí, lá pelo final da parte 1, algumas coisas começam a querer começar a acontecer, mas uma coisa assim tá bem na superfície ainda, até porque é um livro de, sei lá, 600 páginas? É, quase 600, tem 583. Então ainda tem bastante coisa pra acontecer, pra se desenvolver, pra ser construído também. Mas nesse primeiro momento eu não senti nada que me deixasse tão curiosa, tanto é que eu tô atualizando esse vídeo depois de, sei lá, umas 2 semanas que eu comecei e eu levei 2 semanas pra continuar a leitura depois da onde eu parei. Mas agora nessa primeira parte tem uma pequena coisinha que me fez ter vontade de continuar. Foi ali que começou a me despertar alguma curiosidade. Eu pensei, tá, tem alguma coisa aqui que vai ser interessante de ser vista mais pra frente. Então, a partir desse pedacinho, eu vou deixar marcado aqui, a gente vai ter um pouquinho de spoiler, e aí vocês podem pular para a próxima marcação se não quiserem pegar nada, tá bom? Então, falando aqui do finalzinho, eu até fiz uma marcação que foi aonde eu me interessei pela história. Por quê? O que acontece? Nesse primeiro momento, a gente tem o nosso protagonista sendo muito construído ainda, a imagem que a gente vai ter dele. Ele é uma criança órfã, que parece que tem circunstâncias um pouco suspeitas, o motivo dele ser órfão, o motivo da mãe dele ter morrido. Parece que não é só a epidemia que ele acreditava ser, mas a gente não tem certeza de nada disso ainda, porque tudo isso foi me mostrado só no finalzinho dessa primeira parte, né? E aí ele vai conhecer um grupo de amigos com quem ele vai conviver nesse período de estudos dele na academia, todo mundo estrangeiro, e todos eles de países muito diferentes que não do Reino Unido. Então eles não são brancos, nenhum desses personagens são brancos, exceto todas as pessoas em volta deles, o que pode acarretar em grandes problemas. A gente vai ter muito, muito, muito forte um gatilho de xenofobia e
e racismo. Então, se vocês tiverem algum problema com isso, já tô aqui deixando avisado. Pra mim não é nada que me afetou, mas é muito, muito carregado mesmo, assim, de todos os personagens em volta desse grupo específico que tá estudando pra ser tradutor. Então, eles se apresentam, eles se conhecem, criam um vínculo com todos, entre eles, até que aparece um outro personagem que a gente não tinha ideia de que ele viria ter algum vínculo com o protagonista. Ele é como se fosse um meio-irmão do protagonista, porque o nosso protagonista ele foi tirado da China por um tutor que até então eles tinham uma suspeita de que poderia ser o pai dele, pai biológico, mas ele não tinha como confirmar isso. Ele foi tirado da China depois que a mãe dele morreu, então esse tutor já estava lá, esperou a mãe dele morrer para depois salvar o garoto, trouxe para Inglaterra, fez ele estudar outros idiomas, enfim. E aí ele conhece esse outro menino, que também aconteceu uma coisa muito semelhante com ele e com o mesmo tutor. E aí eles começam, então, começam essa conversa pra entender, assim, olha, eu te conheço, o carinha que aparece, né, ele diz, olha, eu te conheço, eu sei quem que tu é, eu sei quais são as circunstâncias que levaram tu tá aqui, porque basicamente foram as mesmas que as minhas. Sim, o professor Lovell provavelmente é teu pai, não, ele nunca vai admitir, tu nunca vai perguntar de medo do que ele vai falar, né? E aí eles têm essa conversa, eles se descobrem meio irmãos, e ele vai convidar esse nosso protagonista a entrar pra luta deles e pra essa sociedade secreta que rouba prata da academia para levar para os pobres na China, na África, na Índia, que são de onde essas crianças são tiradas para estudar tradução e outros idiomas nessa academia de letras. E aí, no finalzinho, ele convida o nosso protagonista para entrar, o Robin, para entrar para a sociedade secreta e ajudar eles nisso, a roubar a academia. E ele fica muito em dúvida porque ele sente que é a coisa certa, é o país natal dele que tá sofrendo com essas pessoas que trouxeram ele pra Inglaterra, mas ao mesmo tempo ele sente uma carga de responsabilidade pelo que ele tá fazendo, porque agora ele tem muito a perder, ele tem onde comer, ele tem onde dormir, ele tem um estudo, ele tem um círculo de pessoas que convivem com ele. Então ele tem muito, muito a perder, antes ele não tinha nada. E aí é um pouco de medo de perder tudo que ele já tem, de arriscar perder tudo que ele tem, e um pouco de medo de decepcionar os outros também em volta, porque ele sente muito uma carga de responsabilidade. Mas ele também sente que é o certo ajudar essas pessoas. E aí, no finalzinho, a gente tem uma passagem no final dessa primeira parte, que diz o seguinte: mais tarde, quando tudo se complicasse e o mundo se partisse ao meio, Robin se lembraria daquele dia, daquela hora, à mesa, e se perguntaria por que tinham sido tão apressados, tão displicentes em sua avidez por confiar uns nos outros. Por que tinham se recusado a enxergar a infinidade de maneiras pelas quais poderiam magoar uns aos outros? Por que não haviam parado de questionar as suas diferenças de origem, de criação, e como isso significava que não estavam e nunca poderiam estar do mesmo lado? Isso ele tá falando sobre o grupo de amigos que ele conheceu lá e que ele sentiu de cara uma proximidade muito grande, que essas pessoas que vieram de outros lugares para estudar idiomas junto com ele. Mas a resposta era óbvia. Os quatro estavam se afogando no desconhecido e enxergaram uns nos outros algo a que se agarrar, e fazer isso era a única maneira de se manter na superfície. Enfim, temos aí alguma coisa que me deixou interessada. Parece que esses quatro amigos vão ficar de lados opostos dessa guerra e parece que a gente vai ter um protagonista fazendo escolhas muito difíceis. Agora começou a me interessar. Mas até esse momento, eu tava bem mais ou menos, assim, meio qualquer coisa, sabe? Então, agora eu vou continuar, porque agora eu tô interessada. Então, é isso. Espero chegar no final desse livro tendo gostado dele, porque eu acho que ele tem bastante potencial, bastante coisa pra ser construída. A Earth Kwang tá construindo todo o universo e os personagens de uma forma muito detalhada. Então, isso pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Então, vamos ver como vai chegar no final, né? Vou continuar a minha leitura. E aí, volto pra falar com vocês da parte 2 depois. Então... estamos aqui para falar de Babel. Eu terminei de ler a parte 2. E eu não sei onde estão as coisas na minha própria cozinha. Misericórdia. Terminei de ler a parte 2 e assim, eu tô esperando começar a parte em que as coisas acontecem, sabe? Será que você tá cortando minha cabeça? Eu acho que tava. Daí eu levantei um pouco, espero ter melhorado. Aí eu me pergunto, em que momento as coisas vão acontecer? Eu tô um pouco incomodada, porque agora eu já tô na página
280 e poucos. Isso é muita coisa, mesmo para um livro de 600 páginas. Ele tem 580 páginas. E mesmo que seja um livro longo, eu acho que, tipo, na página 280, alguma coisa já tem que ter começado a acontecer, sabe? E não tá acontecendo nada, absolutamente nada. É tudo um monte de teoria, mas os conflitos não acontecem de verdade, os alunos só são um pouco aterrorizados, mas, tipo, nada demais, nenhum perigo iminente e... Sabe, eu tô ficando um pouco preocupada, porque eu achei que nesse ponto da história, o livro já devia ter me mostrado algo, ter me entregado alguma coisa, sabe? E não. Enfim, me deixa um pouco frustrada, sabe? Eu tô um pouquinho nervosa com isso, porque assim, eu quero gostar do livro, eu tinha interesse na história, eu já queria conhecer, mas ao mesmo tempo, eu quero aproveitar. E eu tô meio que só lendo, mas é uma coisa muito mais por... Sabe, tipo, me comprometi a ler, então agora eu vou até o final. É uma coisa meio forçada. Pois é, estou neste ponto e é um pouco frustrante. Nossa, eu tô muito perto. Tipo assim, eu só queria um livro de guerra que me entregasse a guerra, ou sei lá, algo, ou que me entregasse a fantasia até agora. Eu não vi quase nada de fantasia e quase nada de guerra. Quer dizer, não vi nada de guerra. E de fantasia muito pouco. É muito mais sobre a teoria da fantasia, de como... Mas a fantasia em si... Cadê, amigos? Sabe? Cadê o conflito? Cadê aquela coisa que te prende no livro, que te deixa interessado, que te dá curiosidade? Não encontrei ainda, e isso é um pouco... Quando me falaram que esse livro começava um pouco lento, que ele demorava pra engatar, eu pensei que demorava, tipo, 100 páginas. 100 páginas pra mim já é... Realmente, demora muito pra engatar quando tá 100 páginas. Mas eu tô na página 280. 280! Enfim... Não dei muito pra falar sobre o que aconteceu nessa parte, porque quase nada aconteceu, a gente só seguiu os dias ali. O nosso protagonista, ele já tá aliado com essa nova sociedade secreta que a gente encontrou. Tá fazendo alguns trabalhos pra essa sociedade secreta e ninguém sabe disso. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer, uns alunos da academia começaram a sumir, a aparecerem mortos, mas nada tão impactante, nada que tenha tido tanta relevância nesse momento. Então não tenho muita coisa pra comentar sobre isso. O que tinha me deixado curiosa no final da parte 1 até agora não foi retomado, então eu não sei em que ponto isso vai acontecer. Tô esperando acontecer algo, sabe? Tô esperando que essa parte 3 pelo menos comece a me entregar alguma coisa, até porque eu tô olhando aqui pro livro e a parte 3 vai terminar, tipo, depois da metade dele, então alguma coisa já tem que ter acontecido. Vamos continuar essa leitura, mas depois, porque agora eu vou fazer meu almoço. Bem... Cheguei na página... Qual foi que eu marquei aqui? 360. Ó, tô em 66% do livro. Acabei de terminar a parte 3. E queria falar com vocês antes que eu fosse dormir, porque depois disso eu vou dormir. Queria falar com vocês antes disso, porque queria passar pra vocês o meu sentimento nesse momento com o livro. Senão, amanhã eu vou voltar, vou começar a ler de novo, eu vou voltar pra leitura e não vai ser o sentimento que eu tô no momento. Hoje eu passei praticamente o dia todo lendo esse livro. Nos alguns momentos que eu conversei com as meninas sobre, enfim, eu li um bom tanto hoje. Assim, o que eu tenho pra dizer sobre esse livro é o seguinte, eu tô na página 360 agora, a partir da página 290, que algumas coisas começaram a acontecer, sabe? Até o momento, a guerra era só uma ideia. Até agora não tinha acontecido guerra. Era só uma coisa que possivelmente existia em algum lugar do país, era um tipo de guerra fria, assim, uma coisa muito política, muito, assim, de poder, realmente, entre as nações, mas nada tão concreto, sabe? Então, beleza, tá acontecendo em algum lugar. Não, em nenhum momento guerra é mencionado, apesar de dizerem muito que o livro é sobre guerra. Até agora, não é. E repito, estou na página 360, o livro tem 580 páginas. Ainda tenho aqui 30% do livro para ler. E aí eu te pergunto, até que ponto os últimos 30% do livro tem que ser bom para que compense o resto? Eu, nesse ponto, tô um pouco frustrada com essa leitura. Eu achei que ela fosse ser muito mais impactante, achei que ela fosse ser muito mais profunda. Achei que seria uma coisa muito mais forte, sabe? Eu tava esperando que fosse uma Guerra da Papoula,
só que envolvendo tradução e línguas e estrangeiras e tal. Uma coisa um pouco mais... É uma guerra da papoula um pouco mais intelectual, sabe? Mas a sensação que eu tenho é que eu tô lendo algo, uma coisa assim, que é tudo muito filosófico, é uma... A guerra acontece, mas assim, uma coisa muito, sabe, distante, não tá acontecendo, mas em algum lugar muito, muito longe, não é aqui, não vai chegar aqui. Até agora, eu tô sentindo que a única discussão realmente relevante sobre o que o livro levanta é toda a questão da xenofobia, a forma como os ingleses enxergam os outros povos do mundo e como eles se sentem super superiores. No livro, pelo menos, né? Tô falando isso da história. Mas nada tão... Sabe? Tipo assim, eu tô lendo o livro porque eu me comprometi com essa leitura realmente. E porque eu tava com algumas expectativas muito altas sobre ele. Não muito altas também. Depois de ter lido Guia de Deus em Chamas, a gente não espera muita coisa de uma fantasia da R.F. Kuang. Apesar de que eu gostei muito, muito, muito de Yellowface, é um livro que eu gosto bastante, é um livro que eu recomendo. Eu acho que ela tem um problema com fantasia, sabe? Em criar e desenvolver a fantasia e manter esses personagens coerentes. Eu tô com um pequeno problema aqui com esse livro, porque assim, até o momento ele não me entregou uma grande coisa. É uma coisa muito política, sabe? Uma coisa, sabe, de equilíbrio de poder, mas é algo assim... bem distante, uma coisa meio filosófica. E até agora, gente, quase nada aconteceu, sabe? Tipo assim, o nosso protagonista, ele só tá andando em círculos, ele entra pra sociedade secreta pra participar da revolução, pra ser parte disso, pra contribuir. Daí ele se sente um pouquinho ameaçado, ele sai fora. Daí os amigos dele entram pra isso, ele descobre de um jeito muito questionável. Desculpa, esqueci de avisar que essa parte era spoiler. Vou deixar marcado a minutagem aqui embaixo, né? E aí ele descobre que esses amigos dele entraram nessa sociedade secreta de um jeito assim, muito questionável, muito... Nossa, como eles são descuidados. Sabe? Sendo que, tipo assim, se tu tá contribuindo com a evolução de um negócio que é super secreto, talvez tu teria que ser um pouquinho mais cuidadoso, quem sabe? Mas não, esses amigos dele não são cuidadosos, tanto é que eles são pegos. Sorte deles era que era o Robin que tava lá. Aí o Robin simplesmente toma o lugar deles na armadilha, meio que se entrega, só que ele se entrega pro tutor dele, daí o tutor que é tutor e também é pai, dá aquela passada de pano, porque ele precisa do Robin como tradutor de chinês, eles não têm outro tradutor de chinês na academia. Então ele precisa, ele meio que manipula o Robin para ele abrir mão dessa posição na sociedade secreta. O Robin entrega alguns segredos, um segredo da sociedade secreta. E aí, beleza, tudo segue, a vida segue normal, sabe? Tipo assim, tem uma trégua entre os dois, porque ele entregou alguns segredos da sociedade, ele desistiu disso. E beleza, ele vai lá pra China de volta pra servir como tradutor, intérprete numa discussão, numa negociação lá de ópio. De novo, o ópio dentro das histórias da R.F. Kuang, né? E aí ele serve de intérprete nessa negociação. O chinês lá, enfim, ele é algum tipo de liderança da China. Ele quer conversar com o Robin em particular, e aí o cara que deveria ser a pessoa da negociação, responsável pela negociação, simplesmente deixa. Ele deixa que um estudante da academia tenha uma negociação privada com o governante da China, sendo que ele que deveria... Sabe, tipo, uma coisa que não tem muita coerência, me incomodou isso. E aí, por causa das coisas que o Robin... que, de novo, um estudante que não é formado, tá lá só pra servir como intérprete. Depois das coisas que o Robin afirma pra esse governante, ele simplesmente decide que vai queimar todos os baús de ópio que a Inglaterra levou, independente do que isso vai causar no mundo. Tudo isso por conta das coisas que um estudante que ainda não está formado, que ainda não tem nenhuma experiência de governança, não é político nem nada, disse para esse cara. Incrível, não é mesmo? Mas aí essas coisas estão me incomodando. Elas não começaram, elas já me incomodaram. Só que aí eu me pergunto assim, cara, o que é que de tão incrível vai acontecer nas próximas 220 páginas que vai fazer toda essa enrolação do livro valer a pena? Eu não sei. Achei que ele tá tendo uma enrolação desnecessária. Achei que esse nosso personagem tá caminhando em círculos, tá indo e voltando na evolução de personagem dele e não tá sendo coerente. A história também não tá me prendendo o suficiente.
Eu gosto de alguns artifícios que a HarperCollins tá usando na narrativa, que é fazer com que a história continue nas notas de rodapé. As notas de rodapé no livro não são desnecessárias, elas não são esquecíveis, elas não são só para referência do texto. Tem uma história que acontece dentro das notas de rodapé, não uma história paralela, é como se fosse alguns flashbacks de alguns outros momentos que referenciam aquele diálogo que os personagens estão tendo. Eu gosto muito da estrutura que ela tá colocando. Eu acho que ela escreve de uma forma muito boa, porque apesar de toda essa enrolação, apesar dessas idas e vindas na história do personagem, eu ainda acho que é um texto muito bem escrito, só que ele não tá me interessando. Eu tô achando que ele é todas essas 300 e tantas páginas que eu li até agora foram uma grande enrolação, que tudo poderia ter acontecido em... O que eu acho que poderia ter sido? A primeira parte, falando sobre a criação desse personagem, né? Dizendo que ele foi retirado da China, que ele foi pra Inglaterra muito jovem, que ele cresceu, que ele ficou estudando, foi pra faculdade, entrou lá no instituto, fez amizades e daí entrou pra sociedade secreta. Pronto, isso tudo numa parte, não precisava de toda aquela outra enrolação que tá tendo aqui. E aí, na segunda parte, a gente já pode ter ele já dentro da sociedade secreta e fazendo esse trabalho clandestino aí, e em paralelo já indo pra... terminando todo o ano o estudo acadêmico dele para começar o trabalho de intérprete e tradutor. Tá entendendo? Não precisa de tantas páginas. E aí, agora a gente tá indo pra um caminho que é assim, ele vai voltar pra Inglaterra, ele matou o tutor dele, como que ele vai se defender disso? Eles estão num barco no meio do oceano, como que alguém não vai saber que foi ele? Como que ele vai conseguir encobrir esse crime, sendo que o tutor dele é um dos maiores lá de Oxford? Não sei, sinceramente. Ele vai fazer o quê? Ele vai forjar a própria morte também? Ele vai matar o tutor e fingir que também foi morto, sabe? A coisa não faz muito sentido. Eu não sei o que vai se desenrolar a partir disso, mas eu, assim, espero que seja bom, porque senão o livro tá se encaminhando para ser um maravilhoso 2,5. Eu tava indo com 3 até a metade do dia hoje. Agora já tô em um 2,5, porque assim, é uma história que tá me cansando, que tá exigindo de mim e não tô vendo ir pra lugar nenhum. Mas eu espero que melhore. Eu espero que pelo menos ele chegue assim em um 3,5 até o final. Essa é a minha expectativa agora. Não é muita coisa. O que é muito triste, porque eu tinha expectativa de que essa mulher me entregasse uma boa fantasia, uma boa história de guerra, com conclusões boas, mas assim, não tem muito o que concluir nesse ponto, porque ela não desenvolveu a história de verdade. Sabe, o conflito não apareceu até agora. Foi aparecer algum vestígio de que, talvez agora comece uma guerra. Lá na página 360. Tem noção disso? E aí, a guerra vai acontecer nessas 200 páginas e vai começar a se desenvolver e terminar em 200 páginas, sendo que teve 360 antes que não teve nada disso. Tá sendo um pouco frustrante. Eu acreditei que tinha muito mais pra me entregar nessa história aqui. Pelo menos é esse até o momento. Eu espero mudar um pouco. Espero terminar aí amanhã, no máximo sábado. Mas não espero muita coisa não, sinceramente. Estou triste. Então, meu povo, cheguei. E... eu não tô tirando de tristeza com o livro ainda, entendeu? É porque eu tava fazendo minha skincare e por acaso meu creminho aqui pegou no meu cílio e aí ficou uma coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Agora tá aqui ardendo e eu tô lacrimejando. Mas calma, não é de tristeza com o livro ainda. Pode vir a ser nas próximas páginas. Eu cheguei na última parte, terminei a parte 4 ontem de noite, mas ontem de noite era domingo e eu não tava a fim de gravar, então eu tô gravando agora, porque Cleberson saiu de viagem. Você sabe que quando ele sai de viagem é uma semana horrível. Deus do céu, credo, mas tudo bem, a gente vai passar por esse momento, entendeu? Tá tudo certo. Mas vamos falar sobre a minha atual tristeza. Eu tô muito triste, gente, muito triste, porque eu queria muito amar esse livro, eu achei que eu fosse amar.
De verdade. Só que, assim, eu tô me sentindo muito frustrada, porque era pra ser um livro sobre guerra. Vou ler pra vocês o que diz aqui atrás, tá escrito. O poder não estava na ponta de uma pena, o poder não trabalhava contra os próprios interesses. O poder só podia ser subjugado por meio de atos de desobediência impossíveis de serem ignorados, com força bruta e implacável, com violência. Até agora, eu não vi isso acontecer, sabe? Tipo, eu tô na página 477 e simplesmente nada aconteceu. Agora, no finalzinho da parte 4, coisas começaram a acontecer. Pessoas começaram a morrer. Pessoas realmente importantes morreram. E aí eu pensei, opa, vai começar. Só que vocês entendem que eu tô dizendo que o livro vai começar agora? É isso. É isso. Eu tô... Gente, o que tá havendo? Eu tô muito frustrada. E eu espero que não continue assim. Eu espero que termine de um jeito um pouco melhor. Só que essas últimas 100 páginas, elas têm que ser incríveis e perfeitas pra compensar tudo. Entende? Senão ele vai ser um grande e frustrante 3, sabe? Mas... sei lá, eu tô com alguns problemas. Eu ainda não vi uma fantasia de verdade. Não tem uma fantasia realmente sendo desenvolvida. Não existe isso. Por acaso tem umas barras de prata que dão poderes, que potencializam algumas coisas. O poder dela é potencializar algumas funções de algumas pessoas e algumas coisas, mas não necessariamente seja uma fantasia. Não é, entendeu? Não é. E é muito sobre racismo, é muito sobre intolerância religiosa e intolerância de outras culturas, e muito, muito, muito pouco sobre guerra e fantasia. É um livro sobre política, sobre crenças raciais e limitações que as pessoas se autoimpõem como sociedade por conta disso, e não sobre guerra, não sobre fantasia. Então, assim, tá complicado de eu gostar. Eu acho que a escrita é boa, ela te prende, ela te deixa até relativamente interessado, mas de forma nenhuma curiosa, pelo menos eu não tô ficando curiosa. Não é o tipo de livro, de história que tá me prendendo, que tá me dando vontade de voltar pra ela. Pelo menos hoje eu tô com um pouco de curiosidade pra voltar, porque eu acho que a última parte, da parte 4, foi boa, me prendeu. Falando um pouquinho com spoilers agora, o que aconteceu nessa parte foi o seguinte, a gente tem um grupo de estudantes, aquele mesmo grupinho de estudantes do começo do livro, eles ficaram muito próximos, muito amigos, até que tem um momento de ruptura, que isso acontece, se eu não me engano, na parte 3, que é quando eles descobrem que três deles descobrem que os 3 estavam envolvidos em uma sociedade secreta, eles estavam envolvidos em uma conspiração rebelde contra o Estado. Só que eles não sabiam que os 3 estavam. 2 deles já sabiam, 2 deles entraram juntos e um deles entrou separado em um outro momento. E já faz muitos anos. Eles já estão lá no quarto ano da academia e ele já faz 3 anos que ele conhece essa sociedade e estava envolvido com ela. Aí, esses 3 aí, eles meio que têm um momento de ruptura, uma rachadura na relação deles, porque eles se sentem traídos por essa outra pessoa, que é o Robin, o nosso protagonista, que não contou pros outros 2 e não convidou eles pra fazer parte da sociedade secreta. Até aí, beleza. Só que aí, no final da parte 4, a gente tem a morte de um personagem que era muito importante na vida do Robin. Ele, de fato, não fez muita diferença no desenrolar da história depois que ele foi pra academia, mas no começo de tudo foi ele que trouxe o Robin pra Inglaterra e que criou ele, né? Deu estudo e moradia pra ele poder ir pra academia depois. Esse era o professor Lovell, o que seria o tutor do Robin. E aí acontece uma certa situação ali, o Robin foi lá pro país dele, pra cidade na China, de onde ele saiu, pra Cantão, pra fazer um trabalho de intérprete pra essa negociação política que tava havendo. Algo deu errado nessa negociação, até que eles têm que voltar mais cedo. Eles estão em um outro navio, não é o navio que eles deveriam voltar, é um navio que eles conseguiram uma carona, vamos dizer assim. E aí ele e o professor Lovell têm uma discussão em que o professor admite ser o pai do Robin, mas nunca não com todas as letras, sabe? E também nem com todas as letras ele admite que deixou a mãe do Robin morrer de propósito, para que o Robin ficasse órfão e ele pudesse levar ele. O Robin fica com muita, muita raiva e ele tá com uma barra de prata no bolso por conta do que ele já tinha acontecido na parte 4. O professor Lovell deixou ele com essa barra de prata pra lembrar que, olha, os teus aliados não são tão legais assim. Eles mataram com essa barra aqui. E ele carregava essa barra no bolso.
E aí ele acaba utilizando essa barra contra o professor Lovell e o professor Lovell morre. Esse grupo de amigos, eles vão encobrir esse assassinato e aí eles voltam pra Inglaterra fingindo que o professor tava doente e tal, enfim. Rola toda uma historinha ali do porquê que o professor não aparece, porque ele tá em quarentena. Uma historinha que só tem que ser muito burro pra comprar a ideia, entendeu? E graças a Deus, existe um pouco de coerência na história. Os personagens que importam não compraram a ideia da doença desse professor. Então, nesse ponto, eles estão tentando encobrir. Aí eles têm uma festa em que todo o corpo docente é reunido. O professor Lovell deveria aparecer se ele estivesse vivo, né? E aí ele não vai. Tudo fica muito estranho. Um professor chega no Robin e dá uma cobrada nele e diz, olha... Sabe a Sociedade Hermes? Eu tô dentro. E eu sei que aconteceu. Vocês mataram o Lovell nessa viagem? Foi isso que aconteceu? O Robin percebe que alguma coisa tá bem estranha. Ele joga verde pra esse professor aí. Ele pesca e tá errado. Ele sabe que ele tá mentindo. Que eles vão ser pegos. Então eles fogem. Uma pessoa da Hermes encontra eles, leva pra um lugar. Os 4, né? Só que aí a gente tem um problema que 3 deles sabiam já dessa sociedade, estavam já de acordo com tudo isso, porém uma delas não. Uma pessoa desse grupo não estava, que é a Letty. E a Letty, ela é inglesa e ela é branca. Então ela não consegue entender a luta dessa sociedade, que é uma luta que é baseada em todas as distinções de raça e as exclusões que essas pessoas sofrem dentro da sociedade na Inglaterra. E que cada uma dessas pessoas, indianos, negros e qualquer outra etnia que não seja branca, inglesa, é vista como inferior ou como animais. E ela só é valorizada enquanto for útil dentro de Babel. E se não estiver em Babel e não for mais útil, não servir ao propósito, então essas pessoas não têm nenhuma utilidade no mundo e não precisam viver. Essa Letty, ela não consegue ter essa percepção porque ela é branca, porque ela é cheia de privilégios. E aí ela trai eles, entrega todo mundo pra polícia com a desculpa de que, olha, você só precisa se entregar pacificamente que ninguém vai morrer. Todo mundo morre. Legal, essa parte foi onde me deixou interessada, porque aí realmente existe ali uma ruptura de verdade, começa uma briga de verdade entre a polícia, entre o policiamento da cidade e essa sociedade, então acontece realmente um atrito, mas assim, não sei até onde isso vai dar, porque eu já achei que coisas interessantes estavam acontecendo em outros momentos do livro e, no fim das contas, nada aconteceu, sabe? Foi tudo fogo de palha. Então eu espero que dessa vez não seja, dessa vez realmente me entregue algum conflito, algum atrito entre esses personagens, porque já tá no final, eu tenho mais 100 páginas pela frente e as coisas parece que não se desenvolvem, sabe? Conflitos começam e morrem em questão de 5, 6 páginas, isso me frustra. Agora eu vou continuar e eu espero terminar hoje esse livro, então vamos ver como é que vai ser. Então tá, tô aqui pra gente falar no final. Eu terminei já tem mais ou menos umas 2 semanas, mas eu precisei dar uma processada no final dessa história, em toda ela, na verdade, pra entender exatamente quais eram os meus sentimentos com relação a ela e pra poder falar pra vocês assim, com certeza, com calma, com tranquilidade, o que eu achei. Porque meu primeiro sentimento com essa história foi de uma grande frustração, porque eu esperava uma coisa e recebi uma outra completamente diferente. Eu esperava uma fantasia, esperava que tivesse guerra, esperava que fosse uma história movimentada. Eu sabia que começaria um pouquinho mais lenta, porque o protagonista da história começa criança, mas eu não imaginei que ela continuaria com o mesmo ritmo, do início ao fim. Ela é uma história muito linear. Pouquíssimas coisas acontecem realmente de impacto. E aí, quando alguma coisa de impacto acontece, já tá tão no final e eu já tava tão frustrada com todas aquelas páginas que eu tava lendo e sem nada acontecer, que eu simplesmente não conseguia não ter outro sentimento que não de frustração, porque essa história não tava me entregando nada. Pois bem, aí eu tirei esses dias pra dar uma pensada pra dar uma analisada nos meus sentimentos todos com esse livro. E realmente, com relação ao livro, o meu sentimento continua sendo de frustração. Eu dei pra ele 3 estrelas, eu acho. Não é um livro que eu recomendo. Não é um livro que eu tenha gostado da experiência de leitura. Particularmente, não foi pra mim. O que não quer dizer que ele seja ruim. Ao contrário, eu acho que ele é um livro bom para algumas pessoas. Algumas pessoas que gostam de uma coisa um pouco mais filosófica, que gostam de uma coisa de um pouco mais que envolva um pouco mais de análise, de subtextos ali, sabe? Mas não é uma história movimentada, não é uma história que te entrega o que promete. Promete guerra, violência, intriga e um monte de coisa
e porrada o tempo todo, e não tem isso. Não tem isso, os personagens são todos muito... É muito, assim, na linha filosófica da coisa, sabe? A guerra, ela não acontece de fato. Tem um pequeno conflito que pode vir a desencadear uma guerra que não vai aparecer no livro, sabe? Já fica claro isso, não vai aparecer no livro. É uma guerra civil e não é uma guerra realmente, uma guerra, sabe, entre nações. É uma guerra civil entre uma bolha de Londres. É esse o nível. Isso que me frustrou bastante, porque é um livro que veio prometendo guerra e violência e brutalidade, e não teve nada disso. A Guerra da Papoula é um livro, com relação a isso, muito melhor do que Babel. Eu tenho alguns problemas com alguns pontos da história, porque eu acho que algumas coisas ficaram bem incoerentes. O protagonista, ele vai e volta na evolução dele como pessoa, como personagem, no crescimento dele. Ele não consegue evoluir de fato. Ele vai dar um passo pra frente, dá 2 pra trás, daí, sabe? Isso estressa um pouco, porque parece que ele não tem um crescimento, ele não aprende com o que acontece, e muita coisa acontece com ele, que ele deveria ficar um pouquinho mais ligado, sabe? Eu gosto do final da personagem... Como é o nome da personagem? Victoria. Eu gosto muito do final dela, eu acho que foi coerente com a personagem dela. Todos os outros me incomodou um pouco. Eu acho que o Robin, ele não teve uma evolução, ele não teve um crescimento. Nesse sentido, ele me lembra muito a Rin, de A Guerra da Papoula, e isso é um pouco estressante, porque ao mesmo tempo que eu entendo que ele começa uma criança, ele passa pelo período de adolescência, ele tá lá no começo, ele é um jovem adulto inexperiente, aí se passa 4 anos. E ele tem que ter evoluído, ele tem que ter aprendido com aquelas coisas, com aquelas situações em que ele foi colocado. E não acontece, essa evolução não acontece, e eu sinto que ele fica preso na adolescência. E eu acho que é uma falha muito grande da escrita da Lara F. Kuang e a construção desse personagem dela. Quando ele começa jovem, ela não consegue fazer com que ele cresça, por mais que se passem anos na história. E isso é um problema bem grande, porque no final ele deveria ser um adulto e ele não tem atitudes de adulto. Ele continua pensando como um adolescente, ele continua pensando como alguém que não tem responsabilidade. E ele tem muitas, ou deveria ter, entende? Eu gosto muito do esquema de notas de rodapé que ela fez. Eu acho que foi muito interessante, foi um recurso muito interessante que ela colocou. Eu acho que ele foi muito bem explorado. Eu nunca tinha visto essa explorada dessa forma e eu gostei demais, isso foi muito bom. No geral, acho que a escrita dela continua sendo muito boa, ela continua me mantendo lendo aquele livro, assim, interessada até certo ponto. Depois de um dado momento, o que tem que me deixar interessada é a história e não a escrita. Então, ela fez metade do caminho, a outra metade tem que vir da história o interesse, tem que vir da história a curiosidade. Isso não teve. Porque é uma história muito linear, o ritmo dela é lento, do início ao fim. No final, eu acho que a gente tem algumas cenas um pouco mais interessantes e conflitos um pouco mais interessantes. Começa a ficar bom, só que aí dá pra entender que é tipo assim, 100 páginas de 580, 100 páginas elas ficam boas. E isso é frustrante, isso é muito frustrante. Uma outra coisa que eu percebi que é um traço muito parecido que ela colocou no Robin e que tem na Rin também é que ele, em dado momento da história, começa a achar que tá todo mundo contra ele. Todo mundo conspira contra ele, todo mundo quer trair ele. E é tipo assim, querido, coloque seu pezinho no chão. E não, o mundo não gira em torno de você. Nem tudo é sobre você. Mas ele tá sempre achando que todo mundo está conspirando contra, inclusive os próprios aliados, o que é, tipo assim, uma loucura. Um traço muito tóxico que tem na Rin também. Então, tem essa questão. Mas eu acho que se a pessoa que for ler, se vocês forem pegar esse livro pra ler, forem sabendo que ele não é um livro de guerra, ele não é um livro que vai te entregar uma fantasia pesada, não. Eu diria que ele é mais próximo do realismo mágico do que da fantasia em si. E que ele é um livro principalmente sobre política. Sobre nações tentando se sobrepor a outra. Sobre negociações econômicas e que vão fazer com que uma nação cresça mais do que a outra. Mas é um livro também sobre racismo, sobre xenofobia. Não recebi a fantasia, é bem mais um realismo mágico. A fantasia é muito básica, apesar de ser uma magia muito interessante, ela poderia ter sido mais explorada. E aí eu acho que faltou muito pra gente conseguir ficar interessada nesse ponto. Mas se for ler pra fazer uma análise política, pra fazer uma análise mais, enfim, sobre outras coisas, que não seja
a fantasia, que não seja guerra, que não seja o que a sinopse tá te prometendo, eu acho que a pessoa vai gostar bastante. Porque eu acho que a sinopse que a Intrínseca colocou no livro foi errada. Eu acho que eles tentaram fazer com que Babel se parecesse muito com a Guerra da Papoula, de uma forma que fosse um pouco mais intelectual, mas que fosse até certo ponto, assim, que se assemelhasse de alguma forma, porque a Guerra da Papoula foi um hit no ano que lançou, né? E aí eu acho que eles quiseram trazer, aproximar um pouco mais, e aí erraram na forma como venderam o livro. Porque ele não é nada parecido com a Guerra da Papoula. Nada, nada, nada. A não ser alguns traços problemáticos do personagem com a protagonista da Guerra da Papoula, daí sim. Mas fora isso, a história não tem nada, nada, nada que se assemelhe. Nada. A fantasia da Guerra da Papoula é muito mais profunda, é muito mais construída do que de Babel. Babel é, como eu disse, ele é um realismo mágico. E aí, se for ler pensando nisso, vai fazer sentido. E não vão esperando uma guerra, porque não é isso que tem. A gente tem conflitos de nações que são resolvidos de forma política e não com brutalidade, como é prometido. No fim das contas, eu acho que não é um livro que eu, pessoalmente, vou recomendar, porque não foi uma experiência das mais prazerosas pra mim. Mas eu acho que ele pode ser um livro bom para as pessoas lerem com outra visão. Não com a que eu fui esperando encontrar. Se for diferente, eu acho que dá pra gostar bastante, sim, dá pra achar bem interessante. Porém, da forma como o livro foi vendido pela Intrínseca, eu acho que foi muito falha. E isso me causou uma frustração, porque eles criaram em mim uma expectativa que não era real. Mas eu espero que vocês agora vão mais preparados para ele. E não percam a vontade de ler. Essa foi a minha experiência, não quer dizer que a de vocês vai ser igual. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha sido, de alguma forma, esclarecedor pra vocês. E me digam aí qual que vocês querem que seja o próximo desse tipo de vídeo pra vocês. Um beijo e até mais!